3 suplementos essenciais que todo mundo deveria utilizar. Será que você está tomando algum deles? Será que você conhece todos esses que eu vou falar nesse vídeo? Olá, se você não me conhece, eu me chamo Thomas, eu sou médico e fisiologista. E hoje eu vou falar dos suplementos, 3 deles na verdade, que eu considero essenciais. Ou seja, se você não tem contraindicações, pode utilizar que vai trazer benefício. Eu colocaria outros, se vocês gostarem eu faço uma parte 2, mas a priori pensar nesses de princípio, pensar nesses 3 que eu vou falar para você. Antes de adentrarmos, clique aqui embaixo, já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Desta maneira, assim que eu postar um conteúdo, o YouTube vai lá e te avisa de maneira exclusiva. Você não paga nada, é super rápido. O primeiro suplemento dessa lista é magnésio. Como eu sei que a próxima pergunta que você vai fazer é: qual tipo de magnésio? Qualquer formulação que você consumir, você vai obter magnésio. Quer um exemplo para você entender? Imagine que você tem na sua frente uma mesa, imagine que você vai tomar um café da manhã, e você olha uma mesa, e essa mesa tem lá bolo de chocolate, mousse de chocolate, milkshake de chocolate, sorvete de chocolate e chocolate em barra. Se eu te perguntar, eu quero uma sobremesa que tenha chocolate, o que você vai me dizer? Qualquer uma que você escolher tem chocolate. Agora, se eu te perguntar, eu quero uma sobremesa gelada que contenha chocolate. Aí você vai falar assim, bom, então escolhe o sorvete. Por que eu estou te falando isso? Porque é exatamente o mesmo com o magnésio. Magnésio citrato, magnésio malato, magnésio inositol, magnésio treonato, magnésio taurato, todas elas têm magnésio. Quando você consumir, você vai ingerir magnésio independente. Por que tem nominhos diferentes? Quando você tem, por exemplo, magnésio dimalato, é o magnésio mais o ácido málico. Quando você tem magnésio inositol, magnésio mais inositol. Quando você tem magnésio taurato, magnésio mais taurato. E por que às vezes falam, oh, magnésio inositol é melhor para memória, por exemplo? É porque o magnésio e o inositol, os dois ajudam na saúde mental. E você está sendo mais específico no seu pedido. É como eu quero uma sobremesa de chocolate gelada. Ou eu quero uma sobremesa de chocolate mais cremosa. Aí você vai no mousse. Você está sendo mais específico e você está tendo um outro adjetivo. Chocolate mais gelada. Magnésio mais inositol. As duas substâncias ajudam. E aqui eu estou falando do magnésio. Eu não estou citando nada em específico. Se você precisa ingerir magnésio, seja na forma de cloreto, citrato, quelado, de malato, qualquer formulação vai te entregar magnésio. Geralmente as doses que eu oriento são em 350 miligramas. As tomadas, né? Você tem que tomar no melhor horário para você. Pode ser de dia? Pode. De manhã? Pode. À tarde? Pode. À noite? Pode. Pode ser de manhã, de tarde, de noite? Pode. Pode ser de manhã, à tarde? Pode. Não tem melhor horário, desde que você consuma e todos os dias, certo? O segundo suplemento dessa lista que eu oriento que você pense e coloque... um detalhe. Magnésio possui contraindicações, tá? Eu vejo muitos profissionais, inclusive, falando, pô, toma magnésio livre demanda, pode tomar, não tem contraindicação nenhuma. Tem sim. Quadros de diarreia crônica, quadros de arritmia, bloqueio de ramo de alto grau, então a pessoa tem um bloqueio cardíaco de alto grau, é uma condição, ela não pode usar magnésio, porque isso vai acentuar ainda mais o bloqueio e ela pode ter uma hipotensão. O quadro de diarreia, como eu falei, você pode piorar a diarreia, porque o magnésio tem essa ação intestinal laxativa. Quadros de miastenias graves, que pode piorar os sintomas da doença. Então essas condições, e óbvio, insuficiente renal crônico, pessoas em diálise, por exemplo. Essas condições são contraindicações do magnésio. Então, se vocês ouvirem, pô, pode tomar que não tem problema nenhum, tem. Óbvio que esse profissional que fala esse tipo de informação, ele está, ou ele não sabe, ou ele está excluindo essa população. Mas entenda que tem contraindicações. São mais raras, é difícil a gente ver, mas sim, possuem contraindicações. Tá? O segundo suplemento que eu separei, que todos deveriam pensar em utilizar, é o ômega 3. Eu como muito salmão. Entenda, o salmão que nós comemos aqui, ele é criado em cativeiro. Se ele é criado em cativeiro, ele come ração. Aí você pergunta, pô, mãe, e daí? E daí que o ômega 3, o salmão não produz ômega 3. Se ele come ração, ele vai ser pobre. Por quê? Quando o salmão está lá no fundo do oceano, ele se alimenta de fitoplânctons.
O fitoplâncton tem ômega 3 e quando ele come, o salmão impregna na carne dele com ômega 3. O salmão, como eu falei, de cativeiro, come ração, zero ômega 3. Então, se você entende, pô, eu tô comendo muito salmão, saiba que ainda assim você está carente de ômega 3. E qual é a finalidade dele aqui? Primeiramente, ele serve como constituinte da sua membrana de todas as células. Todas as suas células, ela tem uma camadinha por trás que protege, e o ômega 3 é um constituinte dela. O ômega 3 tem uma função importante para o controle de triglicerídeos. Pode ser interessante aqui para o seu cognitivo, constituinte da proteger o seu neurônio, aumentar as conexões entre o seu neurônio. É interessante para a saúde cardiovascular, saúde muscular. É interessante para prevenir doenças neurodegenerativas. Ele tem, assim, uma ação anti-inflamatória, pode ajudar a combater algumas condições inflamatórias, enxaqueca, fibromialgia, artrites. Ou seja, é um suplemento interessantíssimo a se utilizar e se não tiver contraindicações, porque tem contraindicações, deve começar a fazer parte da sua rotina de suplementação. Quais são, então, as contraindicações? Alérgicos a frutos do mar, não recomendo. Mas, doutor, eu sou alérgico a frutos do mar, eu tomo e não acontece nada. Tudo bem. Eu não recomendo a nenhum paciente meu com alergia a frutos do mar. E se você está vendo esse vídeo, eu não recomendo que você faça uso se você tem alergia. Ah, eu já tomo e nunca deu nada. Mas pode ser que um dia dê. Pode ser que tenha alguma reação cruzada alguma vez e aconteça de desencadear uma reação alérgica. Segundo ponto, pessoas em uso de anticoagulantes. Recomendo que você não faça uso sozinho. Não quer dizer que é contraindicado. Quer dizer que você faz uso de anticoagulante, busque um profissional para te orientar. Porque o ômega 3 tem uma função que a gente chama de antiagregante plaquetário. Ou seja, ele tem uma função de diminuir a agregação plaquetária, ou seja, o famoso afinar o sangue. E se você já toma um anticoagulante, que é para afinar o sangue, se você adicionar um outro ômega 3 que também afina o sangue, você tem o maior risco de sangramento. Não quer dizer que você vai obrigatoriamente sair sangrando por aí. Quer dizer que você tem maior risco de sangramento. Ah, doutor, eu tomo ômega 3, eu tomo anticoagulante, estou tomando ômega 3 e nunca deu nada. Como eu disse, é risco. Se você usa anticoagulante, saiba que o seu risco é maior se você toma ômega 3. Outro ponto, 15 dias antes de cirurgia, eu recomendo a todos os meus pacientes, recomendo você também, a suspender o ômega 3. Tá? Porque, como eu falei, durante a cirurgia o que você menos quer é ficar sangrando. O ômega 3 tem uma função antiagregante plaquetária. Se você está tomando, vai para a cirurgia, pode ser que você sangre mais do que deveria sangrar. Certo? Por fim, terceiro e último suplemento desta lista. Tá? Mas antes, clica aqui embaixo, já se inscreva, aproveita, é rapidinho. Combinado? Só clicar. O terceiro suplemento dessa lista, que, assim, é essencial, e você já ouviu falar, é a vitamina D. Todo mundo tem que suplementar? Sim. Por quê? Ah, eu tomo sol. Dificilmente alguém vai chegar em níveis preconizados de vitamina D, que é no mínimo, do mínimo 40. Temos estudos japoneses que abaixo de 40, por exemplo, aumenta a incidência de câncer trato gastrointestinal. Se tem algum risco adicional, obesidade, alterações de diabetes, alterações de colesterol, alguma doença imune, processos inflamatórios crônicos, eu recomendo pelo menos 60. Se formos falar de pessoas autoimunes, aí tem que ser acima de 100 com protocolo, por exemplo, de Coimbra. Mas aqui pensar na população, tem um risco adicional, sou obeso, por exemplo, pelo menos 60. E por mais que você se exponha ao sol, você vai dificilmente chegar em 60. Outro ponto, o horário que você tem que tomar sol é o horário que geralmente estamos trabalhando. E eu me incluo nessa, por isso que eu suplemento vitamina D. Que é o horário das 10 às 15 horas. Outra coisa, não é só sair no sol um dia e pronto. Tem que ser todos os dias. E ademais, você precisa ficar pelo menos 20 minutos. Se você tem uma pele mais escura, 30, 40 minutos. E quantas pessoas aí você conhece que faz isso hoje em dia? De 10 às 15 horas, fica pelo menos 20 minutos no sol. Precisa ainda ser com grandes áreas expostas. Não pode sair de roupa igual eu estou aqui. Precisa ter grande área exposta para conseguir sintetizar a vitamina D, que nós sintetizamos na pele pelo colesterol. Você precisa estar sem protetor solar. E aí nós entramos num grande problema. Por que você usa protetor solar? Porque a incidência de raios solares pode gerar câncer de pele. E de fato, não é para você parar de usar protetor. Mas você vai passar no rosto, vai despir aqui e tomar o seu sol. Mas o ideal, obviamente, é que você suplemente. Quanto que eu vou suplementar? Não tem um protocolo fixo. Vai depender de quantos estão os seus níveis.
Depois que você chegar em 60, mais ou menos, a dose de manutenção é de 5.000 a 7.000 diárias. Válido juntamente com o K2. Não é uma obrigatoriedade. Pô, tem que tomar com o K2 sempre? Não. É bem-vindo, é interessante que se faça junto, mas não é obrigatório. Pô, se eu tomar vitamina D sem K2, ferrou. Não vai funcionar. Vai. Existe suplementação injetável de vitamina D sem K2. Quando você sai no sol, você suplementa, você faz vitamina D e não usa K2. Mas é de bom tom que faça, porque a vitamina D e a K2, elas utilizam juntamente o processo para captar o cálcio e jogar para dentro do seu osso, que é a principal função. Mas a vitamina D, ela está envolvida em diversos processos. Ajuda aqui a produção da sua serotonina, interessante para casos de depressão, casos de ansiedade, insônia, sistema imunológico, saúde muscular, saúde óssea, saúde cardíaca, para idosos, interessantíssimas, para a saúde intestinal. A vitamina D hoje já deixou, né, de ser chamada somente de vitamina D, é considerada um pró-hormônio, ela é fundamental aí para quem deseja uma boa saúde. E não há contraindicações, tá? Aqui você tem que somente se basear pelos seus níveis para não entrar num processo de excesso. Acima de 100 já considero um excesso para quem não tem doença autoimune. Não acho que tenha grande valia você deixar acima de 100. Entre 60 e 80 já está de bom tamanho. Combinado? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e se você gostou já deixa aquele like. E nos vemos no nosso próximo vídeo.